Se você soubesse que um desses livros pode mudar a sua vida, você pararia para ler? Eu sou Alessandro Gonçalves e eu estou todos os dias com um novo vídeo. Hoje eu estou fazendo um segundo vídeo para dar algumas dicas de alguns desses livros para você. Primeiro, como eu sou coach de empresários de pequenas e médias empresas, deixa eu falar sobre alguns dos livros que eu tenho por aqui que podem servir para você, para ajudar na gestão da sua empresa. Eu recomendo muito os livros do Vicente Falcone. Esse, por exemplo, já é o gerenciamento da rotina de trabalho do dia a dia. Esse é um livro que ele é escrito de uma maneira diferente, muito mais prática. O Falcone é um cara sensacional, tanto que eu tenho ainda outro livro dele, O Verdadeiro Poder. Se você olhar, eu tenho ele 2 vezes. Primeiro, porque eu sou realmente fã do Falcone, mas segundo, porque ele me deu um autografado. E esse cara, para você ter ideia, ele é um dos consultores do trio de brasileiros que eu mais admiro na gestão. Jorge Paulo Lemann, o Secupira e o Marcel Pérez. E falando nesse trio, eu já indico sempre 2 dos livros que eu não vou nem tirar porque no vídeo passado eu já falei deles, livros do Jim Collins, que é mais um dos consultores do trio ali da Ambev, Heinz e várias outras empresas. Se você tiver, por exemplo, que cuidar do atendimento da sua empresa, se você for proprietário de uma empresa e não estiver pensando em atendimento, começa a repensar o que está acontecendo. E lê esse livro, A Hora da Verdade. Esse cara ele pegou uma empresa de aviação na época, extremamente mal cuidada, a empresa, pelo que eu me lembro, estava quebrando, faz muito tempo que eu li, e ele transformou essa empresa, transformando o atendimento da empresa. E aí, falando em atendimento, eu estou lembrando aqui de outro livro, esse já de um amigo, o Alexandre Slivnik. O Alexandre Slivnik, ele dá treinamentos. Opa, caiu o livro do Paulo Vieira. Aproveitar que caiu, porque é para indicar e porque é mesmo. Autoresponsabilidade, inclusive esse livro eu dou de presente pro cliente na primeira, segunda sessão de coach. É um livro pequeno, compara, pequeno em tamanho, mas enorme na mensagem que ele passa. E aí eu estava falando de atendimento, O Poder da Atitude, o primeiro livro do Slivnik, que já escreveu algum outro, ele dá treinamento para a sua empresa sobre atendimento Disney. Inclusive o Slivnik ele mudou recentemente para Orlando. Antes ele viajava para lá várias vezes por ano, agora ele mora por lá e aí ele vem para o Brasil dar esses treinamentos e palestras. Tá bom, falei do Slivnik, primeiro amigo. Então deixa eu te falar de alguns dos outros livros de amigos, sem contar os amigos famosos, como o Roberto Chiniachik, que eu vivo falando, Eduardo Chiniachik estão aqui os livros dele, mais alguns audiolivros. Deixa eu te falar de alguns outros grandes amigos com grandes livros. Quando eu falo grandes livros, como eu já mostrei, o Joubert Chaves, Poder da Coragem, eu falei dele no vídeo passado. E aí tem mais alguns. Marcos Rossi tinha a primeira edição do seu livro e acabou de lançar a segunda. Esse é um super brother, a gente está sempre junto. Eu já falei dele inclusive nas vezes em que a gente foi surfar. Quando eu digo gente, eu fui aprender com ele, porque ele surfa bem melhor que eu não sei nada e ele sabe. Tem um vídeo sobre o Marcos Rossi, por aí procura, deve ter uns 10, máximo 15 dias nos meus últimos vídeos. E aí, grande amigo, Fabrício Peruso, amigo rico. Fabrício criou um grupo lá atrás, isso deve ter sido ali perto do ano 2000, quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, e nós começamos a trocar ideias sobre finança, riqueza, prosperidade, depois felicidade. Esse aqui é meu irmão gaúcho, nós pensamos muito parecidos em muitas coisas. E aí vem outro brother, quebra tudo. Esse é o Ricardo Jordão Biz Revolution.
Eu não sei se está vendendo ainda o Quebra Tudo de Jordão. Se não estiver vendendo, cara, tá na hora, passou da hora de escrever outro livro, porque suas coisas são sempre ótimas. Então, bota no ar outro já. E aí tem mais um amigo famoso, Aldo Nova, que Força de Impacto. Esse livro outro dia, inclusive, eu encontrei a R$ 9,90. Não dá para encontrar esse livro por 30 e não comprar, ainda mais por 9. E aí do Aldo, já que eu tô falando desse, no vídeo passado eu mostrei o segredo como sendo da Rhonda Byrne. Na verdade eu não tô com o segredo da Rhonda Byrne aqui, eu tô com o poder da Rhonda Byrne. Esse livro também é do Aldo Novak. E esse livro, para mim, ele é obrigatório para você ler junto com o segredo, depois do segredo, porque ele faz com que aquilo que está lá no segredo se transforme em algo mais prático. E aí junto com o livro do Michael Luzer, A Lei da Atração. Esses dois livros são complementos imprescindíveis para o segredo. Você pode me falar, pô, mas eu não acredito nisso. Aí eu vou te falar, é igual lei da gravidade. Pega o livro e solta no seu pé. Ele vai cair. Então se você acreditar ou não, vai acontecer. E aí mais um amigo, mais recente, Gustavo Tanaka. Esse livro tem que ser lido. Esse livro tem que ser lido. Eu sei que aqui é para as pessoas que estão mais na minha vibe, vamos lá, de descoberta, despertar. Mas esse livro é esclarecedor. Eu vou colocar esse livro entre os transformadores também. Porque é um livro... O Gustavo passou 11 dias num processo de descoberta em que ele fazia perguntas e tinha as respostas. E ele foi colocando essas respostas sobre a vida nesse livro. Esse livro, inclusive, deveria estar lá. E aí deixa eu aproveitar para falar dos livros de lá. E aí ali eu tenho alguns dos livros que provavelmente são os que eu mais venho lendo nos últimos tempos. Inclusive são os livros que não tem nada a ver com liderança, entre aspas, mas que são os livros que mais me ajudam a melhorar como líder. E não só como líder, como pessoa. Deixa eu passar por alguns deles por aqui. Esse foi o primeiro livro do Yogananda que eu encontrei depois de conhecer Yogananda há algum tempo. Aqui eu comecei a ver, também já fiz um livro, também já fiz um vídeo sobre algumas das passagens desse livro. E aí depois disso eu comecei a comprar um monte de livro do Yogananda. Na minha conta 10 ou 11, contando os que estão no Kindle. Inclusive o mais famoso dele, Autobiografia de um Yogi. Esse livro, o Steve Jobs lia todos os anos da vida, desde os 20 e poucos anos, desde quando ele voltou da Índia. Eu conheci Yogananda, meio ironicamente, logo depois de voltar da Índia. Até ir para lá eu não conhecia Yogananda ainda e fiquei fascinado pelos ensinamentos dele. Esse livro, inclusive, foi distribuído no funeral de Steve Jobs. Ele pediu para distribuir um para cada pessoa que estava por lá. E aí alguns dos livros recentes que comprei. Osho, eu já tinha algum livro do Osho, mas tô vendo que tem um que não está por aqui. O livro do Viver e do Morrer do Osho. O Osho é um líder espiritual, o mais controverso desse planeta, pelo que eu já vi. Ele tem coisas fantásticas, fantásticas. Merece um vídeo só sobre ele um dia. Há alguns dias, o Caminho Avatar e o Resurfacing. Tá aqui, primeiro pesquisa onde é que você está, em que momento você está na sua vida, dependendo de onde você estiver, procura esse livro. Você vai entender do que eu estou falando, eu não vou entrar muito naquilo. E quando faço os retiros da Brahma Kumaris, muitos deles com Ken O'Donnell, eu às vezes trago alguma coisa dele, esse, inclusive dei um pro meu pai dele, e A Última Fronteira eu acabei não lendo ainda todo, acho que eu não li quase nada dele. Ken O'Donnell, procura sobre ele, procura sobre Brahma Kumaris, um dos lugares que eu participo aqui em São Paulo, ou fora de São Paulo, quando tem algum retiro, eles
Brahma Kumaris é uma instituição da Índia, que tem uma unidade aqui em São Paulo e algumas outras pelo Brasil. Bom, vamos lá, é só para terminar o de hoje, para não ficar muito grande. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Esse livro, para mim, é outro dos essenciais para você entender um pouco mais ou conseguir refletir sobre o sentido da vida. Pela quantidade de livros, eu estou vendo ainda que tem algumas coisas boas para indicar no meio disso tudo. Provavelmente eu faço ainda mais um livro nessa série, mas coloca aqui no comentário, compartilha se você quer que eu fale um pouco mais sobre livros ou se eu volto para os assuntos que vinha falando. Inclusive, muitos deles aprendi, obviamente, aqui em vários desses livros, colocando em prática o que vim aprendendo neles. E não deixe de passar lá no meu site, principalmente você, empresário, uma pequena e média empresa, ou você que se interessa por coaching, lá no www.alessandrogon.com.br e se cadastre, deixe seu e-mail por lá, que eu vou colocar sempre as novidades, eu te mando por e-mail e você vai poder me acompanhar ainda mais. Amanhã eu estou de volta com mais um vídeo.